Era uma vez, um homem que morava perto de um rio, que frequentemente inundava durante a estação das chuvas. Assim, todos os anos, ele construía uma barragem tentando controlar as enchentes e proteger sua casa e propriedade. Todos os anos, ele se esforçava muito para construir uma barragem maior e mais forte, presumindo que estaria mais bem protegido contra as enchentes do rio. No entanto, teve um ano que as enchentes foram muito fortes, e a barragem rompeu, causando ainda mais danos do que se ele nunca tivesse construído a barragem. Olhando para sua casa e propriedade devastadas, o homem percebeu que a sua tentativa de controlar a natureza o tornava mais vulnerável em relação a essas forças, que muitas vezes se mostram imprevisíveis e incontroláveis. O homem da história acreditava que, ao construir uma barragem, poderia controlar as forças da natureza e proteger sua casa e propriedade das enchentes. No entanto, a sua tentativa de controlar a natureza o tornou mais vulnerável, porque se tornou excessivamente dependente da barragem e negligenciou outras estratégias para lidar com as cheias, como a criação de um sistema de drenagem ou a colocação de sacos de areia. Além disso, ele não estava preparado para o desastre que se seguiria, caso a barragem rompesse. Desta forma, o seu desejo de controle o tornou menos preparado para as forças imprevisíveis e incontroláveis da natureza. Aqui, vemos como pode ser fútil tentar controlar o incontrolável. Nunca sabemos o que está por vir. Não importa o quão bem pensamos que nos preparamos para as adversidades futuras, o destino sempre pode nos pegar de maneiras inesperadas. Além disso, ao tentar controlar demais, poderíamos, na verdade, nos tornar menos resilientes aos caprichos da fortuna. O paradoxo do controle tenta mostrar que quanto mais tentamos controlar as circunstâncias externas, menos controle temos quando tentamos controlar algo que não podemos. E assim, como consequência das nossas tentativas de impor controle sobre uma situação, esta pode acabar por piorar. Por mais ilógico e vago que tudo isto pareça, o paradoxo do controle realça as limitações do controle humano e lembra-nos que muitas, se não a maioria, das nossas tentativas de controlar o universo são fúteis e podem até ser prejudiciais. Este ensaio em vídeo explora o paradoxo do controle. Numa demonstração de arrogância e ilusão, o rei inglês, Canuto, ordenou que a maré parasse e não molhasse os seus pés e as suas vestes. Mas, como seria de esperar, a maré continuou o seu curso natural, ignorando as tentativas fúteis do rei para controlá-la. O rei Canuto foi forçado a confrontar a realidade de que existem forças no mundo fora do seu controle, e que mesmo os indivíduos mais poderosos têm limites ao seu poder. Em grande parte, o poder que atribuímos a nós mesmos não passa de uma ilusão. Muitas pessoas tendem a exagerar o controle que podem impor ao mundo. Podemos acreditar que controlamos as pessoas. Mas, mais cedo ou mais tarde, seremos confrontados com o fato de que não o fazemos, já que, em última análise, cada um faz o que quer, independentemente do quanto tentamos empurrá-lo para determinadas direções. Da mesma forma, podemos pensar que controlamos nossos corpos. Mas as nossas experiências de vida mostram-nos que os nossos corpos se desenvolvem e mudam, sem que tenhamos muita palavra a dizer. Envelhecemos, ficamos doentes, morremos de velhice, e, embora possamos influenciar estes fatores através do nosso estilo de vida, não temos controle sobre eles. Nenhuma cirurgia plástica, alimentação saudável, ou remédios, podem impedir que nossos corpos mudem e se deteriorem. A história do rei Canuto serve como um conto de advertência contra a tentação do controle absoluto e a necessidade de humildade e respeito pela ordem natural do mundo. É um lembrete das limitações do controle humano sobre as circunstâncias externas. Ao falar das limitações do controle, não podemos ignorar uma das afirmações mais profundas sobre o assunto, feita por Epicteto, conforme escrita no Enchiridion. Algumas coisas estão ao nosso alcance, enquanto outras não. Ao nosso alcance estão a opinião, a motivação, o desejo, a aversão, e tudo o que é da nossa responsabilidade. Não está em nosso poder, nosso corpo, nossa propriedade, reputação, cargo, e tudo o que não é de nossa autoria.
Embora a visão de Epicteto seja ousada, e o filósofo estoico possa ser acusado de pensar a preto e branco, ela constitui a pedra angular da forma como os estoicos abordam o mundo exterior. Os estoicos, como Epicteto, mantiveram uma distinção clara entre o que podemos e o que não podemos controlar. Ao concentrarmos-nos nos aspectos da vida que estão ao nosso alcance, tais como as nossas opiniões e ações, podemos desenvolver resiliência interior, nos tornando menos vulneráveis aos caprichos do destino e às forças incontroláveis da natureza. Se Epicteto tivesse testemunhado a tentativa do rei Canuto de controlar uma força externa, tão poderosa como o mar, provavelmente o teria chamado de tolo gigante. Suponhamos que o rei também tentasse controlar o vento, as pessoas ao seu redor, ou o envelhecimento do seu corpo. Ele descobriria que o vento é completamente evasivo, que muitas pessoas são rebeldes e desobedientes, e que seu corpo vive vida própria. Então, quanto mais ele tenta controlar o universo, mais o universo lhe mostra quão pouco controle ele realmente tem. Que experiência humilhante seria! A história do rei Canuto e os ensinamentos de Epicteto nos lembram da importância de reconhecer os limites do nosso controle. Ao nos concentrarmos naquilo que podemos controlar e aceitarmos as incertezas inevitáveis e os aspectos incontroláveis da vida, podemos desenvolver uma abordagem de vida mais equilibrada, resiliente e gratificante. Muitos séculos atrás, havia um fazendeiro taoísta, cujo cavalo fugiu. E por isso seus vizinhos o visitaram para consolá-lo. Mas, tendo em mente a sabedoria taoísta, o agricultor respondeu dizendo: quem sabe o que é bom ou mal? No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo uma égua selvagem. Então os vizinhos parabenizaram o fazendeiro, que respondeu com as mesmas palavras: quem sabe o que é bom ou ruim? Mais tarde, o filho do fazendeiro tentou montar na égua selvagem, mas caiu, quebrando a perna, e os vizinhos vieram consolá-lo. Novamente o agricultor respondeu: quem sabe o que é bom ou mal? Depois, o exército veio à aldeia para recrutar jovens para a guerra, mas ignoraram o filho do agricultor, por causa da perna partida. Felizes e aliviados, os vizinhos parabenizaram o velho fazendeiro. Mas a sua resposta permaneceu a mesma: quem sabe o que é bom ou mal? A história ilustra o paradoxo do controle, na medida em que muitas vezes, tentamos controlar os resultados das nossas vidas, pensando que sabemos o que é bom ou mal para nós. As nossas tentativas de controlar o curso dos acontecimentos são muitas vezes inúteis, pois os resultados que consideramos negativos ou positivos podem revelar-se opostos ao longo do tempo. A história nos incentiva a adotar uma atitude mais humilde e de aceitação em relação à imprevisibilidade da vida e à interdependência dos acontecimentos. Mostra-nos também que a importância que atribuímos aos resultados desejados das nossas tentativas de controle são muitas vezes infundadas. Vou dar outro exemplo. Suponha que alguém esteja com muito medo de perder o emprego. Mas, depois de anos estressada com isso, ela foi demitida. Após a dor e o desespero iniciais da demissão, ela decide aproveitar a situação como uma oportunidade para perseguir o que sempre quis: sua própria cafeteria. Para sua surpresa, e com a ajuda do destino, seu empreendimento se torna um grande sucesso. Agora, ela não apenas percebia que ter sido demitida tinha sido uma bênção disfarçada, mas também que, todos aqueles anos de preocupação, lágrimas e noites sem dormir, preocupada com o desemprego, tinham sido inúteis. Além disso, se ela tivesse sido capaz de exercer influência suficiente para manter o seu emprego, ela teria prolongado a tortura de tentar desesperadamente manter o seu emprego, e aí, os caprichos da fortuna não teriam se revelado a ela. Portanto, o que consideramos feliz pode ser infeliz. E o que acreditamos ser lamentável pode ser uma grande sorte. Não há como saber de antemão, pois a vida só pode ser compreendida de trás para frente. Essa ideia pode parecer assustadora. Será que algum dia tomaremos a decisão certa? Nós podemos. Talvez não. Mas o lado positivo de estar consciente da imprevisibilidade do universo é que,
como consequência, podemos afrouxar o controle sobre as circunstâncias externas. Então, qual é o paradoxo do controle? Como funciona? E o que podemos fazer sobre isso? O paradoxo do controle resume-se à noção de que quando tentamos controlar o incontrolável, basicamente entregamos nosso comportamento e felicidade a algo não confiável e fora de controle. Deixamos que isso influencie nosso estado mental, porque nosso desejo de controle, muitas vezes leva à ansiedade, ao estresse e à frustração, e pode nos fazer sentir impotentes quando não somos capazes para controlar o resultado. Em outras palavras, nosso desejo de controle pode se tornar uma fonte de sofrimento. Quando tentamos controlar algo, nos apegamos a isso. Queremos empurrá-lo em uma determinada direção. Se essa coisa externa fizer o que queremos, ficamos felizes. Mas, se isso não acontecer, tendemos a ficar frustrados e com raiva. Então, aquilo que tentamos controlar, agora está nos controlando, pois vinculamos nosso estado mental a isso. Um exemplo disso é a criação dos filhos. Quanto mais desejamos controlá-los, mais eles nos controlam. As crianças são imprevisíveis, e têm vontade própria, por isso haverá muitos casos em que não farão o que queremos. Teremos momentos horríveis, se vincularmos nosso humor aos caprichos deles. De acordo com Epicteto, quando tentamos controlar o incontrolável, que é quase tudo externo, enfrentamos uma jornada difícil. Ficaremos perpetuamente frustrados com as ações de outras pessoas. Ficaremos cheios de ansiedade sobre o que vai acontecer, e o que não vai acontecer, e seremos atingidos pela tristeza, e pela raiva repetidas vezes. No entanto, muitas pessoas ainda têm um forte desejo de controle. Como se, sem ele, se sentissem inseguros ou, talvez, nus diante do destino. Assim, suas tentativas de controlar o mundo ao seu redor criam uma ilusão que facilmente explode. Alan Watts afirmou certa vez: o desejo de segurança e o sentimento de insegurança são a mesma coisa. Prender a respiração é perder o fôlego. Então, será que o nosso desejo de controle vem da insegurança? E, se sim, sobre o que estamos inseguros? Será porque a ideia de não controlar praticamente todos os aspectos do mundo externo é demasiado assustadora para nós? E se for esse o caso, o que podemos fazer a respeito? O nosso desejo de controle parece de fato resultar de um sentimento subjacente de insegurança. Tememos o desconhecido, o imprevisível e os aspectos incontroláveis da vida. Como resultado, tentamos exercer controle sobre o mundo externo, agarrando-nos à ilusão de que podemos de alguma forma nos proteger do caos e da incerteza que a vida traz. Mas, ao fazê-lo, muitas vezes ignoramos o fato de que a verdadeira segurança e paz de espírito não podem ser encontradas no controle do mundo externo, mas sim no cultivo de uma resiliência interior e na aceitação da natureza incontrolável da vida. Como disse certa vez o escritor e filósofo americano, Ralph Waldo Emerson: nada pode lhe trazer paz, além de você mesmo. Abraçar a realidade da imprevisibilidade da vida, em vez de tentar controlá-la, pode nos ajudar a construir uma mentalidade mais resiliente. Quando aceitamos que existem aspectos da vida que não podemos controlar, podemos nos concentrar naquilo que podemos controlar, como nossos pensamentos, emoções e ações. Como afirmou o antigo filósofo estoico romano Sêneca: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Assim, ao reconhecer e abandonar a nossa imaginada necessidade de controle, podemos libertar-nos do sofrimento e da ansiedade desnecessários. Ao aprender a abraçar o incontrolável, podemos gerar a segurança e a paz de espírito, que tentamos impor através das nossas tentativas de controle. Em vez de ficarmos obcecados com o que não podemos controlar, podemos nos concentrar em cultivar a resiliência interior e a adaptabilidade. Isto exige que desenvolvamos uma mentalidade que valorize a flexibilidade, a abertura e a vontade de mudar de rumo quando necessário. Como disse certa vez o famoso psiquiatra e psicanalista suíço, Carl Jung: não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. À medida que abraçamos a natureza imprevisível da vida,
Podemos aprender a abandonar a nossa necessidade de controle e, em vez disso, concentrar-nos na nossa força interior e na coragem necessária para enfrentar o destino. Como afirmou Sêneca, nossa falta de confiança não é resultado de dificuldades. A dificuldade vem da nossa falta de confiança. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.